Bom dia, irmãos, a paz de Cristo. Espero que todos estejam bem. Queria compartilhar uma mensagem aqui com vocês que o Senhor colocou no meu coração. E se encontra ali, nos Evangelhos, no capítulo de João, capítulo 10, versículo do 1, e se estende até o versículo 21 ali. Traz a mensagem, que Jesus ali está, trazendo para os fariseus ali, trazendo à luz a palavra, quem era ele, E ele falando que ele era o bom pastor, Ele era o verdadeiro bom pastor que ao contrário daqueles que vieram antes dele, eram todos ladrões salteadores, E ele, como bom pastor, ele abre a porta do aprisco, as ovelhas ouvem a sua voz e as reconhecem e os seguem, Então ali estava aquele questionamento, Os fariseus, conhecedores da palavra, da lei, da Torá, todos cegos na religiosidade, E Jesus trazendo essa menção, para abrir o leque, daqueles que estavam na cegueira espiritual. Porém, quem realmente ouvia o bom pastor eram suas ovelhas, E ele traz a menção do bom pastor e o mercenário, O mercenário era aquele que, simplesmente vinha só para roubar, Que a primeira oportunidade que vinha um lobo para devorar as ovelhas, ele largava o aprisco, E Jesus não, Jesus ele fala, o Senhor, Deus me enviou, meu Pai me enviou para eu, cuidar das ovelhas. E ele fala que ele, por isso Deus o entregou, entregou essas ovelhas, porque ele viu que realmente Jesus sim era o bom pastor e daria a sua vida pelas suas ovelhas, Jesus fala ali, eu sou um pastor, eu sou a porta do aprisco, E quem não passar por mim, esse, a gente entende que não é aqueles que seguem a Jesus. E Jesus, ele traz, que ele sendo um bom pastor, ele cuida, ele direciona, ele conduz as suas ovelhas. E as ovelhas, que realmente são seguidores de Jesus, eles ouvem a voz e os seguem, Então hoje nós temos o Espírito Santo que nos testifica isso. Quando nós vemos ali, as multidões seguindo Jesus, havia multidões, Havia os discípulos de Jesus, que todos que foram, conduzidos por Jesus, todos ouviram a sua voz e começaram a segui-lo. E o porquê, disso? Porque realmente as pessoas esperavam aquele que realmente tinha amor pelas suas ovelhas, que daria a vida pelas suas ovelhas. E esse é o papel do bom pastor e Jesus nos ensina isso, Jesus fala, que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, E ali na época o que os religiosos queriam, eram que as pessoas ficavam cativas, Assim como eles estavam na cegueira espiritual, cativas na mente, queria que as pessoas também continuassem dessa forma. E Jesus veio e rompeu, todo o cativeiro, tirou todas as escamas dos olhos, todos os tapões dos ouvidos que impediam eles de ouvirem a verdade. E Jesus veio para trazer a proclamação, do reino de Deus aos pobres, E hoje nós temos o Espírito Santo mediante isso, E nós somos as ovelhas da qual ouve a voz do bom pastor, que é nosso Jesus, e nós o seguimos porque nós o reconhecemos como nosso bom pastor e nós entendemos e sentimos essa verdade. Podemos trazer a comparação, de Davi. Davi, antes de se tornar rei, Deus viu nele um bom pastor que dava vida pelas suas ovelhas, E assim, nosso rei Jesus, Deus enviou, nosso Pai enviou, e ele falou, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer, aquilo que é a vontade do meu Pai. E o meu Pai me entrega as ovelhas e eu as cuido, Então Jesus, ele traz, rompendo todo esse paradigma, Todos os questionamentos dos fariseus que eles queriam vir na autoridade, na imposição de lei, querendo trazer um rigor, mediante a lei de Moisés. Porém, Jesus veio, e rompeu, toda essa amarra que as pessoas viviam aprisionadas. E Jesus veio para alcançar todas as vidas, Veio para alcançar todos que precisam ainda ser alcançados. E todos aqueles que estão perdidos, ovelhas perdidas, que estão aí atrofiadas por aí, afora. E nós, como aqueles que seguimos Jesus, devemos estar buscando, estar ouvindo as direções do nosso bom pastor, para que também as ovelhas
que ouvirem nós pregarmos sobre o nosso bom pastor Jesus Cristo, possam ser alcançados e também ouvirem e a seguir. Seguir Jesus, pois ele é a porta do aprisco, ele que naquela cruz, ele se fez, né? Se fez o bom pastor que deu a vida para as ovelhas. Então, quando nós entendemos isso, nós recebemos uma luz, né? Recebemos uma luz que abre os olhos, né, do nosso coração, para nós enxergarmos além daquilo que nós podemos enxergar com os nossos olhos naturais. Trazendo também a menção ali dos 2 discípulos de caminho de Emaús, né? Eles estavam ali questionando, né, de Jesus que foi morto. Jesus aparece entre eles ali. E eles estavam indo num caminho totalmente contrário daquilo que é a direção. Porém, Jesus vem falando, e eles começam, né, depois se questionar. Quando eles convidam ele para sentar à mesa com ele, né, com eles, para estarem ceando, quando Jesus parte o pão ali, abre os seus olhos, né, e aí eles ficam um olhando para o outro e questionando, não ardia o nosso coração quando esse homem falava conosco, né? E aí veio a voz do bom pastor. Por que que eu falo isso? O que que eu aprendo com isso? Porque quando nós escutamos a voz do nosso bom pastor, nós o seguimos porque nós vemos a verdade. Nós ouvimos, né? Ouvimos a voz dele e o nosso coração queima para segui-lo. Nós entendemos que há um lugar preparado para nós, há um lugar com várias moradas e Jesus foi para preparar esse lugar para nós, que é a eternidade. E lá tem várias moradas, assim como ele falou, né? Meu Pai tem várias moradas e eu vou para preparar o caminho para vocês. Então Jesus ele fala aqui também, ele termina ali, né? Logo no versículo 21, depois de toda essa direção que ele trouxe, né? Sendo um bom pastor, ele fala, né, que ainda existem várias ovelhas ainda a serem alcançadas, né? E serão uma só, né? E haverá um só, um bom pastor, que é ele. E ele se entregou, né, naquela cruz, e ele, né, foi aquele que falou, eu sou a porta do aprisco. E ele abriu essa porta para que nós pudéssemos ter acesso, né, à vida eterna. E eu quero, né, agradecer por essa mensagem, que possa ter tocado a vida de cada um, que possa vir em nossos corações, né, que Jesus é o nosso bom pastor e ele dá a vida para as suas ovelhas. Amém? Queria terminar orando para nós encerrarmos aqui e ser grato por aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Querido Deus amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nós te benzemos o teu santo nome, Pai, e nós o glorificamos porque sabemos que o Senhor é o nosso bom pastor, Pai. O Senhor se entregou por nós, Pai, para alcançar todas as ovelhas perdidas, Pai. Um dia eu era uma ovelha perdida e o Senhor me alcançou e eu ouvi a sua voz e eu comecei a seguir, Pai. E eu continuo seguindo e eu quero continuar seguindo ainda mais, Pai. Então, Pai, eu oro, Pai, declaro no Salmo 23, Pai. Declaro que o Senhor é bom pastor, Pai, nada me faltará, em verdes pastagens me faz descansar, Pai, me guie para águas tranquilas, Pai. O Senhor, Pai, restaura o meu vigor, Pai. O Senhor é aquele, Pai, que nos coloca, Pai, nos caminhos da justiça, Pai, por amor ao seu nome. E ainda que nós andemos por um vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, pois tu estás conosco, Pai. Teu bordão e teu cajado nos consolam, Pai. O Senhor preparará uma mesa para nós na presença de nossos inimigos, Pai. Nos ungirá honrando, Pai. Ungirá nossa cabeça, Pai, fazendo o nosso cálice, Pai, transbordar. A fidelidade e misericórdia certamente nos acompanharão todos os dias de nossas vidas, Pai, e habitaremos na casa do Senhor, o exaltaremos, o glorificaremos, Pai, para todo sempre, Pai. Queremos ser gratos por tudo que o Senhor, Pai, tem feito até aqui, por tudo que o Senhor é, Pai, em nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, Pai, que cada um que ouvir essa mensagem, ouvir essa oração, possa ser tocados, Pai, de forma poderosa, que o Seu Espírito Santo venha, Pai, trazendo a luz da Tua palavra, e eles possam ouvir, Pai, a verdade, Pai, que o Senhor tem, Pai, para trazer para cada um, no nome de Cristo Jesus, assim que eu oro, te louvo e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos. Ótimo dia.